Vou convidar você para orar comigo. Feche seus olhos. Deus amado, louvamos o Seu nome, Senhor. Engrandecemos o Seu nome. Louvamos o Seu nome, Senhor, pelo Seu poder, pela Sua glória. Louvamos ao Seu nome porque reconhecemos, Senhor, que dependemos do Senhor a cada instante da nossa vida para continuarmos vivos. O Senhor é espírito de vida em nós. Ó Senhor, nesse momento estamos aqui para receber o poder do Seu Espírito na nossa vida, para compartilharmos uns com os outros também, para nos humilharmos diante do Senhor, pedindo que o Senhor habite a nossa alma e o nosso coração. Senhor, toma cada um de nós aqui nas Suas mãos, à medida em que nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir agora que fez o silêncio ali na entrada, que os diáconos me ajudem e ninguém fique ali na recepção, por favor. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos fazer assim. Abre Ezequiel 37, deixa marcado. E nós vamos começar lendo Salmo. Salmo 137. Salmo 137. Como você passou o final de semana passado? Foi bom? Eu estive em Guaciara. Quem é que já esteve em Guaciara? Quero ver a mão aí. Muitos de vocês, né? Estive lá com os nossos jovens durante todos os dias do acampamento de Guaciara, do nosso retiro espiritual lá. Fui batizado naquela piscina. Vocês esperavam por isso, né? Vários de vocês me avisaram, disseram, olha, cuidado porque eles vão jogar dentro da piscina. Eu não sei o que aconteceu, porque jogaram um pastor Rafael, depois jogaram o pastor Daniel, e quando chegou na minha hora, eles ficaram todos assim, cheios de bondade, misericórdia, e disseram, pastor, vamos andando. Eu não vou me jogar na piscina, vocês que vão me jogar, então me carreguem também, né? É muita facilidade, não é? Aí me carregaram para dentro da piscina, né? E foi muito bom o tom espiritual do acampamento, os dias, a convivência, não é? O tempo que eu aproveitei para conhecer melhor as pessoas que estavam ali, nossos jovens, né? Foi maravilhoso. Eu fiquei pensando assim, esse acampamento de Guaciara, ele tem uma coisa diferente que eu nunca vi em outros acampamentos. Acontece que eu só vi os jovens da igreja lá, com exceção de alguns como eu, pouquinhos assim, né? Mas só os jovens da igreja lá. E eu percebi que o pessoal, conforme vai ficando mais velho, deixa de ir para lá e deixa o acampamento para os jovens. Então eu pensei, está precisando de acontecer um acampamento de Guaciara para os que já passaram por lá. E eu gostaria de desafiar você que já foi jovenzinho lá de Guaciara e que já fez aquele acampamento, para o ano que vem se organizar para nós termos um acampamento só de vocês. E eu desafio vocês a fazerem um acampamento tão bom quanto essa juventude faz, viu? Eu olhando toda aquela coisa pensei, acho que eu vou botar a igreja todinha só na mão dos jovens da igreja, porque essa coisa aqui funciona maravilhosamente e eles com certeza vão dar conta de dirigir nossa igreja também, né? Por isso que nós estamos colocando cada vez mais jovens participando dentro dos cargos e até mesmo da ancionata da igreja. Mas eu estava com saudade, né?
e nós estamos aqui para continuar o nosso trabalho e para que o Senhor possa continuar dirigindo a Igreja Central de Curitiba. Vamos ler o Salmo 137? Vamos lá? Do verso 1 em diante diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia lá em Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O povo de Deus estava em Babilônia. É incrível como muitas vezes na palavra de Deus, e Deus não omitiu nenhuma história, Deus não omitiu nenhum acontecimento, mas como muitas e muitas vezes na palavra de Deus, o poder de Deus se defronta com o poder das trevas, e a gente tem a nítida impressão de que o poder das trevas venceu o poder da luz ou o poder de Deus. Se esse era o povo de Deus, como é que eles estavam cativos em Babilônia? Como? Como Deus permitiu que o povo dele fosse levado em cativeiro para a Babilônia? Um povo sem terra, é um povo sem identidade? Um povo que era guiado por Deus, ou que era o povo de Israel, ou o povo escolhido, como Deus diz: o meu povo, o povo a quem eu escolhi, a quem eu chamei. Como esse povo pode ter sido levado cativo? Cativos em Babilônia. E olha a situação deles. Além de estarem cativos, sem terra, sem identidade, perderam a ligação com Deus, porque logicamente que outras nações sempre pensam assim: bem, se nós vencemos Israel, é porque os nossos deuses são maiores, melhores e mais poderosos do que os deuses de Israel. Não é assim que acontece? Quando você precisa de uma bênção, de uma graça especial, seja no trabalho, seja na família, seja uma bênção de saúde, seja uma bênção financeira, quando você está precisando muito, e você começa a clamar a Deus, e pede a Deus, e roga a Deus, e fala com Deus, e nada acontece. E de repente pessoas, amigos ao seu redor, começam a dizer: ué, vamos recorrer a outros deuses? Vamos recorrer a outras crenças? Vamos recorrer a outros deuses que não o Deus da Bíblia? Porque se você está pedindo na sua igreja e não está adiantando na sua igreja, nós vamos para outro Deus, para outros deuses, vamos esquecer o Deus Jeová da Bíblia e vamos pedir. Quem sabe a gente pode pedir aos espíritos e tudo se resolve. Por que você não faz isso? E quando nós precisamos realmente de alguma coisa, os nossos olhos, os nossos pensamentos só se fixam naquilo, não é verdade? Quando você tem um problema conjugal, por exemplo, não dá para resolver, um beco sem saída, você não depende só de você, depende da outra pessoa também. E aí você fica com o pensamento fixo só naquilo. Você diz: eu não consigo resolver esse problema. Quando você tem alguma tendência especial ou terrível para um pecado em particular, e você é levado a pecar daquele jeito, quando você está amarrado pelas situações, pelas circunstâncias da vida, no seu trabalho, na sua empresa, e você não consegue se soltar, e você fica escravizado, e o seu pensamento dia e noite só vira em torno daquilo. E aí a gente começa a pensar, Jesus diz assim: o que vai mudar a sua vida, ou o curso dela? Quantos minutos da sua vida você vai durar a mais por se preocupar com as coisas? Ele diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Não fiquem ansiosos, não vai mudar nada na sua vida, os problemas vão continuar, mas a teoria é linda, é fácil, só que na prática
a gente come as unhas, come os dedos, a gente não consegue dormir à noite. Tem gente que começa a tomar remédio para dormir à noite. Eu não consigo dormir, não consigo descansar, eu não consigo crescer espiritualmente, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nos meus problemas. E a gente fica abatido, aí vem a depressão. Esse povo aqui estava em depressão, e era o povo de Deus. O povo de Deus em depressão. O povo de Deus em depressão. Talvez a gente devesse pensar que dentro do povo de Deus, daqueles que adoram a Deus, ou que chegam a um templo para adorar, ninguém deveria sofrer de depressão, não é? A gente liga muito a depressão com a espiritualidade. E alguns até tentando ajudar pioram a situação, não é? Está faltando fé em você. Fé, está faltando fé. Quantos dizem assim para ajudar? Poxa, você tem uma família tão bonita, olha tudo que Deus te deu, e aí você se sente pior ainda, né? Aí você fica lá no buraco, no fundo do poço, porque você não consegue sair daquilo. A depressão, eu vou dizer para você, na minha concepção, a doença mais demoníaca que tem é a depressão, porque ela rouba a força de vontade. É como se ela roubasse a nossa própria liberdade de escolha. E as pessoas que passam por depressão e sofrem depressão, elas não têm vontade de nada, elas não conseguem, elas se sentem impotentes, amarradas. E eu vou separar a depressão, doença, da depressão espiritual. Esse povo de Israel, o povo de Deus, estava passando não por depressão, doença, mas eles estavam passando por depressão espiritual. Eles se entregaram tanto, eles deixaram tanto Deus de lado, eles abandonaram tanto a Deus, e Deus mandou os avisos através dos profetas. Essa história se repete vez após vez, vez após vez. Deus mandava o profeta dizendo: está para vir um juízo, está para vir um juízo. E o profeta vinha e dizia: está para vir um juízo. O Senhor Deus está dizendo: o juízo está chegando. Por favor, voltem-se para Deus, acheguem-se a Deus. Por favor, esqueçam os seus maus caminhos. E aquele povo que estava sofrendo de depressão espiritual, aquele povo continuava se afundando na depressão espiritual, escolhendo os seus próprios caminhos. E o que eles faziam com o profeta era matar o profeta, bater no profeta, perseguir o profeta, prender o profeta. Eu fico bobo ao ver assim como é que na palavra de Deus a história se repete, e Deus deixa a palavra de Deus para dizer para você e para mim: presta atenção para que isso não se repita na sua vida. Será que nós hoje estamos vivendo uma época pré-juízo? Ou seja, está para acontecer um juízo? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Tem certeza? Aliás, não tem certeza, não tem dúvida. Não existe dúvida a respeito disso. Mas Deus está dizendo: você precisa ser liberto da sua depressão espiritual. E ao contrário disso, ao invés de sermos libertos da nossa depressão espiritual, nós entregamos mais. Vivemos uma época de prazer, de nos entregarmos aquilo que nós queremos. Vivemos a época de fazer o que nós queremos, quando queremos, do jeito que queremos. E acabamos assim, desse jeito. Às margens do rio da Babilônia, o opressor, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Sabe quando a gente está às margens dos rios da Babilônia? Hoje nós estamos às margens do rio da Babilônia, cativos. Nós somos cativos, cativos do pecado, porque não conseguimos nos livrar dos nossos pecados. Somos escravos dos nossos pecados. Ou será que você é diferente de mim? Ou será que você não ora para Deus a cada manhã dizendo: Senhor, eu de novo pequei, e eu fiz de novo aquilo que não era para eu fazer.
Senhor, eu preciso do seu poder para vencer o meu pecado, mas eu estou me sentindo cativo, escravo, eu não consigo, Senhor. E aí no outro dia, se você tem que confessar de novo o mesmo pecado, você já fica sem graça. E no outro dia, e se passam 2 meses ou 3 meses, você fica pior ainda, e a coisa se avoluma sobre você, e você de repente não tem nem vontade de falar com Deus, e você começa a se esconder e evitar Deus, e você começa a não querer orar tanto, e você começa a não ter vontade de ir à igreja. Esquece disso. Deus diz, através do Senhor Jesus, o Deus feito homem: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que você está? Cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar você. Eu sou o seu Deus. Será que Deus esquece de alguma coisa? Eu sou muito esquecido. Muito esquecido. Passo boa parte da minha vida procurando as chaves. Será que Deus esquece de alguma coisa? Sim ou não? Tem uma coisa na Bíblia que ele diz que esquece. Do quê? Dos nossos pecados. Ele diz assim: dos vossos pecados eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu esqueço o pecado. Quando você confessa o pecado para Deus, logo em seguida Ele perdoa e já esquece. Aí eu tenho dito isso algumas vezes: Senhor, perdoa o meu pecado. Tá bom, filho, eu perdoo. Qual é o pecado mesmo? Senhor, eu acabei de confessar para o Senhor, é isso. O Senhor me perdoa? Perdoa. Mas do que é mesmo? E você pode perguntar 1 milhão de vezes, porque ele já esqueceu do seu pecado. Já esqueceu. Então, por misericórdia, a primeira coisa que não dá para fazer: não deixe de orar. Vai orar, confessa o seu pecado e chega diante de Deus como se você nunca tivesse confessado esse pecado. Chega diante de Deus como se você nunca tivesse dito nada para Ele, como se você não tivesse feito a mesma coisa vez após vez. Qual é o perigo então? O perigo não é Deus não perdoar. O perigo é o meu coração ir se endurecendo com aquele pecado e eu ir me acostumando com o meu pecado, a ponto de daqui a pouco eu começar a pensar assim: não tem problema, eu peco hoje, amanhã Deus perdoa. Ele esquece. Deus esquece, mas você não esquece, e o pecado vai sedimentando dentro do coração. Esse é o grande perigo, é eu me apegar ao pecado e achar que Deus me salva no pecado. Deus não me salva no pecado, Ele salva do pecado. Essa é a coisa. E aí a gente não tem vontade de louvar. Você ouviu o que eles disseram aqui? Nos salgueiros que havia lá em Babilônia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Eles não tinham vontade de cantar mais. E tem mais: os opressores chegavam para eles e diziam assim: e aí, vocês não são aquele povo cantor? Por que as harpas estão penduradas aí? Cantem, vamos lá. Vocês não têm um monte de hino bonito lá de Israel? Cadê aqueles louvores que vocês cantavam lá perto do templo de vocês? Vocês não são conhecidos como os cantores? Vocês não tiveram um rei músico aí? Cadê as músicas de vocês? Cantem para a gente ouvir. E eles dizem: mas como a gente poderia cantar estando opressos, estando ali presos? Como nós poderíamos cantar? Não deixe nunca, nunca a dor, o sofrimento, a depressão espiritual, não deixe nunca o seu pecado roubar da sua boca o louvor. Nunca, nunca. Em tudo dai graças. O louvor tem que vir no meio da dor, no meio do sofrimento. E ele tem que vir também do meio do pecado. Deus, o Senhor está afim hoje de ouvir o louvor de lábios pecadores, Senhor, de alguém que tem pecado, o mesmo pecado vez após vez. O Senhor está afim de ouvir? Então, Senhor, prepara os seus ouvidos, porque eu vou cantar. Eu vou louvar o seu nome, porque embora sendo um pecador, um miserável, eu reconheço: sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu preciso do Senhor desesperadamente, encarecidamente. E eu louvo o teu nome. Ouve, Senhor, o meu louvor.
Você começa a cantar para Deus. Está sofrendo? Cante louvores. Você já experimentou cantar quando você não tem vontade? No meio do seu sofrimento, da sua angústia, da dor. Quando alguém, quem sabe, olha para você, para o seu histórico de vida e diz assim: está cantando por quê? Tem motivo para cantar? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Terra estranha. Você e eu vivemos em terra estranha. Isso é muito bonito, não é? Muito poético. A gente canta na igreja, não canta? Um forasteiro sou, hein? Em terra estranha estou, do reino embaixador eu sou. Não é isso que a gente canta? Eu sou um forasteiro, eu estou em terra estranha. Aqui está dizendo, como nós podemos cantar em terra estranha? O grande problema é quando a gente já não começa a sentir-se mais em terra estranha. É quando a gente começa a se sentir em casa, no mundo no qual nós vivemos. Está se sentindo em casa aqui? Está pensando em adiar a volta de Jesus por isso ou por aquilo? Quantas pessoas pensam, ai, Jesus podia não voltar antes de eu casar, né? Eu podia casar e depois Jesus pode voltar. A gente fica esperando que talvez haja prazeres aqui nessa terra que sejam tão bons e que nós vamos sentir falta deles lá no céu. A gente esquece que o céu vai ser uma terra de prazeres, prazeres perenes. Mas aqui estava o povo de Deus, um povo cativo, escravo, cativo, duplamente cativo, em terra estranha, um povo cativo do pecado, porque eles só foram parar nessa situação porque se afastaram de Deus e foram tão longe de Deus que Deus não conseguia alcançar. E por isso agora quem olhava para eles, olhava e dizia assim: onde está o poder desse povo? Onde está o louvor desse povo? Sabe, queridos, eu fico me perguntando cada dia da minha vida, desde que eu vim ser pastor dessa igreja, onde está o nosso louvor? Onde está? Onde está o canto que vem do fundo da nossa alma? Onde está aquela voz que ecoa dentro do espaço dessa igreja para aclamar e louvar um Deus que me salvou, um Deus que me mantém vivo a cada dia, e um Deus que deseja me arrancar das garras do pecado? Onde está? Eu tenho perguntado a cada dia da minha vida: onde está a minha comunhão íntima com Deus? Onde está a minha declaração de que eu pertenço a Deus? Eu tenho perguntado: onde estão as demonstrações exteriores de que eu pertenço a Deus? Onde estão as pessoas a quem nós trazemos para Cristo? Onde estão os famintos a quem nós alimentamos? Os sedentos a quem nós damos água? Onde estão aqueles a quem nós agasalhamos? Onde estão os resultados de um Deus que mora e que vive na minha vida? Onde estão as pessoas para quem eu testemunho com a minha vida? Onde estão? Onde estou eu no sábado à tarde? Onde estou eu durante a semana no meu trabalho? Onde eu estou? Será que eu estou brilhando para esse mundo? Ou estou gostando desse mundo? Ou vivendo no cativeiro, oprimido pelo pecado, me escondendo com um louvor quase que engolido, um louvor quase que colocado para dentro, cantando para dentro, sem exteriorizar? Onde estão as obras exteriores daqueles que são salvos pelo poder do Senhor Jesus? Nós vivemos no cativeiro, cercados pelo pecado, engolidos pelo pecado, e o Senhor Deus desejando morar dentro da nossa alma, habitar o nosso coração, o nosso corpo, tentando desesperadamente, mas não consegue. Onde está o amor desinteressado? Onde está a humilhação? Onde está o envolvimento do meu tempo com Deus? Onde estão? Agora nós vamos lá para o Ezequiel 37. O Senhor Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel. Talvez a visão mais impressionante sobre o povo de Deus que haja na Bíblia.
O verso 1 em diante diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ele diz, me fez andar ao redor de um vale de ossos secos. E logo depois ele corrige. Ele diz que os ossos não eram secos, eles eram como? Sequíssimos. Essa é uma ênfase. Ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. Lê comigo o verso 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Essa era exatamente a época do cativeiro babilônico, que aconteceu no ano 586. 10.000 foram levados cativos do povo de Israel. Esses 10.000 é que estavam no cativeiro, e eles diziam isso: os nossos ossos se secaram, estão sequíssimos, nós não somos nada. Você já se sentiu um nada espiritualmente? Já se sentiu? Quando de repente alguém, por um acaso, pergunta alguma coisa para você a respeito da sua religião, e você não sabe responder, e você pensa: quem eu vou chamar para responder? E quando você pensa em quem eu vou chamar, você também tem trabalho para pensar em quem você vai chamar. Porque o povo da Bíblia, o povo da palavra, hoje já não conhece tanta palavra de Deus, não é verdade? E a gente tem que caçar um aqui e outro ali, para conhecer a palavra de Deus. Você já se sentiu assim, quando alguém pede para você uma oração, e de repente você se sente constrangido e diz: quem sou eu para orar por essa pessoa? Já se sentiu completamente sem poder quando você vai a um hospital para orar por alguém? Quando alguém está extremamente doente e diz: eu soube que você é crente, ora por mim. Já se sentiu extremamente impotente quando você precisa vencer um pecado, mas não consegue vencer? Os nossos ossos se secaram, e Deus diz: esses ossos são sequíssimos. Deus levou Ezequiel e colocou ele lá no meio daquele vale de ossos, e deixou Ezequiel lá, e ele andou ao redor dos ossos. Presta atenção, porque não eram esqueletos, eram ossos remexidos. Não eram esqueletos, ossos remexidos. Estavam ali há muito tempo, quem sabe tinha chovido, enchido, tinha abaixado a água, o sol tinha batido ali e secou aquilo tudo. Ossos sequíssimos. Agora vê o que vem no verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Meu Deus, que resposta tremenda. Um vale de ossos sequíssimos, e Deus pergunta: por acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta diz o quê? Senhor, tu o sabes. Olha o que vem em seguida. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Lá no verso 11, quem são os ossos secos? Eu não ouvi. Toda a casa de Israel. Quem são os ossos secos hoje? Não ouvi. É mais do que nós. Quem são os ossos secos? Não ouvi. Eu sou osso seco. Eu sou. Sabe, queridos, eu me arrepio quando eu leio essa ordem do Senhor, porque Ele diz: disse-me Ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu me arrepio porque o Senhor Deus tem me mandado clamar e profetizar, no sentido de pregar e de impressionar
E muitas vezes eu me sinto pregando a um vale de ossos secos. E essa igreja parece um vale, não parece? Um vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz que esses ossos estão sequíssimos. Essas pessoas não conseguiam mais louvar, elas não conseguiam mais cantar, elas não conseguiam viver a religião delas, elas não conseguiam se desvencilhar e se livrar do pecado que as assolava e que as prendia. E Deus diz: filho do homem, profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. O Senhor tem me mandado profetizar, pregar e dizer: levantem ossos, levantem jovens, levantem adultos, pais, maridos e esposas. Maridos, convertam o coração às suas esposas. Esposas, convertam o coração ao seu marido. Por misericórdia, humilhem-se um para o outro. Por misericórdia, filhos de Deus, acordem. Ressuscitem, vocês estão mortos, um vale de ossos sequíssimo. Por misericórdia, parem de olhar para o seu conforto pessoal, parem de se apegar com as coisas que vocês têm hoje, porque daqui a pouco ninguém vai ter nada nesse mundo. Daqui a pouco o mundo inteiro vai se acabar. Esse mundo, ele vai se acabar, você sabe disso. Deus vai recomeçar tudo de novo. Não adianta se apegar, não adianta viver a vida inteira se gastando para acumular coisas para suas pessoas. Não adianta tomar o tempo das pessoas para acumular coisas para elas. Gasta tempo com as pessoas, investe o tempo na coisa certa, no espiritual. Abre o coração para Deus, se desvencilha de tudo que prende você a esse mundo. Por misericórdia, acorda enquanto dá tempo. O Senhor Deus diz: o juízo está próximo, o juízo está vindo. E o Senhor tem dito: profetiza a esses ossos secos. Profetiza. E olha o que acontece agora. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Só tem uma saída para os ossos secos. Qual é a saída? Qual é a saída, igreja? A saída é o Espírito. Farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vocês precisam do Espírito. E olha o que diz em seguida. Então, verso 7, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Para um pouquinho. Você pode imaginar agora. Eu creio que naquela época em que Ezequiel teve essa visão, era mais difícil ele imaginar. Mas hoje você já viu cenas de Hollywood, você já viu efeitos em 3D, você já viu tanta coisa. A sua mente pode associar a imagens que você já viu. Imagina agora, essa cena é hollywoodiana. Ezequiel andando no meio de um vale de ossos sequíssimos. Eles estavam misturados. E de repente, profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que se batiam contra ossos. E se ajuntavam cada osso sobre o seu osso. Olha que cena tremenda. Um ruído, um vento tremendo. E um som de ossos se batendo e se juntando, cada osso com a sua parte. E agora já não tinha mais um vale de ossos secos. Agora era um vale de esqueletos secos. Aqueles ossos remexidos se tornaram esqueletos. Estavam os esqueletos ali. A cena por si só já teria sido maravilhosa, fantástica. Olha o que diz em seguida. Olhei, e eis que agora havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia o Espírito. Um segundo passo agora. Eles não eram mais esqueletos, agora eles eram cadáveres. Você pode imaginar a carne crescendo e se estendendo, e os músculos e os tendões sobre aqueles ossos. E agora já não era mais um vale de ossos secos, nem de esqueletos secos. Agora era um vale de cadáveres. Eles estavam ali. Mas faltava uma coisa. A cena era maravilhosa, o cenário se transformou completamente, mas ainda não adiantava nada. A coisa mais triste do mundo é a gente ver alguém que a gente ama morto. Perdeu a vida, não tem mais fôlego de vida, não respira mais. Até ali não tem esperança. Existe esperança, a partir dali já não tem esperança mais.
Não adianta nada, queridos, nós temos um corpo, não adianta nada você ter roupas, não adianta nada você viver nesse mundo, mas espiritualmente continuar sendo um cadáver. Você consegue compreender que a evolução de osso seco para esqueleto e para cadáver é a mesma coisa que nada? É um milagre tremendo, mas é a mesma coisa que nada? São degraus que a gente vai subindo, mas que ainda deram em nada, porque não existe o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu estou arrepiado aqui, queridos, porque profetizei segundo me for ordenada, e o Espírito entrou neles, e eles se colocaram em pé, e reviveram, e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Há esperança para o meu povo, há esperança para o meu vale, há esperança para você e para mim, há esperança para as nossas famílias, há esperança para o seu lar, há esperança para a sua impotência espiritual. Uma única esperança. Há mais ou menos 20 anos, quando eu estava, mais do que isso, 23 anos, quando eu estava no quarteto Arautos do Rei, cantando, uma vez, logo no começo, nós viemos fazer a nossa primeira viagem para o sul. E quando nós chegamos aqui em Santa Catarina, um dos departamentais de comunicação que a gente tem na igreja, ele resolveu viajar conosco. E a gente aprendeu que, dali em diante, todas as nossas viagens, quando nós passássemos em Santa Catarina, ele iria conosco, porque ele era um companheirão. Era o pastor Anísio Chagas, que esteve aqui pregando um dia desses. Pastor Anísio Chagas, naquele tempo já era idoso, um sábio. Eu sou fã do pastor Anísio Chagas, um sábio, muitas palavras de sabedoria, um homem de Deus, de oração, de muito estudo da Bíblia, de leitura. A gente estava viajando na nossa Kombi, que a gente viajava de Kombi, 2 bancos, 3 no banco da frente, 3 no banco de trás, e no meio iam os equipamentos e os discos que a gente levava. E o pastor Anísio estava junto conosco, nós estávamos em 7 na Kombi naquela época. E um dia conversando ali, entre um culto e outro, voltando, viajando, a gente ia conversando uma série de coisas, e eu aprendi a ouvir a sabedoria do pastor Anísio Chagas. E o pastor Anísio Chagas diz assim: olha, meninos, ele falou para nós, o que o pastor Bulhão está fazendo hoje é uma obra profética. Por que ele estava dizendo aquilo? Porque tinha acabado de acontecer o primeiro projeto Sol no Ibirapuera. Até ali a gente só conhecia congressos jovens, grandes ajuntamentos de pessoas, e aquilo era uma barulheira danada, as pessoas conversando, e o pregador gastava metade do tempo pedindo o silêncio do povo. E de repente alguém anuncia que ia ter uma semana de oração dentro do ginásio do Ibirapuera. E todo mundo ficou pensando, mas que perda de tempo. Vai ser uma barulheira danada, ninguém vai ouvir nada. Acontece que o Williams Costa Júnior montou um esquema de programação, escurecendo todo o ambiente, colocando iluminação, um equipamento de som como a gente nunca tinha visto. E a semana de oração e louvor, Projeto Sol, foi um sucesso, trazendo centenas de pessoas aos pés de Cristo, gente que não conhecia Cristo, e lotando o ginásio do Ibirapuera de tal forma que no último final de semana deu 2 lotações, e foi o início dessa carreira de evangelista do pastor Bulhão. Então o pastor Anísio Chagas diz, o que o Bulhão está fazendo é uma coisa profética, e eu fui entender o porquê depois. Naquele livro Preparação para a Crise Final,
na introdução dele, o autor, que é Fernando Chaves, esse livro foi escrito antes de eu nascer. Ele diz assim, que quando estivesse se aproximando o tempo da vinda de Jesus, a igreja, o povo de Deus teria que, primeiro, compreender a mensagem da justificação pela fé. Imagine que a igreja teria que compreender essa mensagem ainda antes da vinda de Jesus. E o Bullion pregava a justificação pela fé, pregou por toda a América do Sul e América Central. E na mesma época Morris Venden pregando pelo resto do país. E a igreja compreendendo com clareza o assunto da justificação pela fé. E ele diz no livro, logo depois dessa compreensão, o povo de Deus passaria por uma tremenda reforma de vida. E isso adiantaria o derramamento da chuva serôdia, a plenitude do poder do Espírito. Olha a sequência. Compreensão da mensagem de justificação pela fé, reforma de vida, reforma total, completa de vida, e o derramamento do Espírito Santo. Agora veja, pastor Anísio diz assim, o que o Bullion está fazendo é profético, mas eu não tinha essa visão do livro ainda. Ele disse, depois que o Bullion estiver declinando, Deus vai precisar de homens que preguem a respeito do batismo do Espírito Santo. Estudem isso, se preparem para isso e preguem isso. Se preparem. Aquele homem estava falando muita sabedoria e muita coisa de Deus. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, uau, esse homem é sábio, é um homem de Deus, ele está me dando uma deixa. Bullion para mim era o quê? Luzes, som, um povo todo ao redor dele. E ele está dizendo que o próximo Bullion vai pregar sobre o Espírito Santo. Vou me preparar para pregar sobre o Espírito Santo. Quem sabe eu vou ser o próximo das luzes, das câmeras e da ação, não é? E sabe, a gente muitas vezes é movido pelos motivos errados, não é? Só que eu procurava material sobre o batismo do Espírito Santo na igreja, mas eu não achava. E o tempo foi passando e foi passando. Eu não queria ler mais nada, queria ler coisa que fosse produzido por nós. E o tempo foi passando e passando e passando. Depois de alguns anos, há uns 7 anos, eu estive lá nos Estados Unidos para ser orador de uma campal. E aí, eu sempre pensava assim, durante toda a minha vida. Quando eu era pastor, eu pensava, Deus tem que realizar mais coisas através de mim. É pouco ainda o que Deus está fazendo. Aí eu fui chamado para cantar nos Arautos do Rei. E eu pensei, uau, é aqui que Deus vai realizar o que Ele vai realizar. Porque Ele me chamou para fazer uma obra especial. Mas aí, ainda não foi, porque eu continuava insatisfeito. Eu tinha uma insatisfação perene no meu coração. Alguma coisa que me dizia, tem que acontecer mais coisa. E depois eu fui chamado para a igreja de volta. Eu disse, é agora que eu vou realizar. Porque eu tive a experiência lá e agora eu vou na igreja para realizar. Mas ainda não foi ali. A insatisfação continuava. O desejo de realizar alguma coisa diferente, especial, maior, que fosse chacoalhar o mundo inteiro. E também não foi ali. E depois eu fui chamado para ser orador do Está Escrito e da Voz da Profecia. E eu pensei, foi para isso que Deus me preparou a vida inteira. Ele me deixou passar por esses caminhos para eu chegar aqui como orador da Voz da Profecia do Está Escrito. Mas também não foi ali. E a insatisfação continuava e continuava e continuava. E nessa época eu fui, há uns 5, 7 anos atrás, para ser orador de uma campal para brasileiros lá na América. E entrei numa loja, num ABC, num Cells de lá. E disse, eu vou comprar tudo que tiver aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Comprei vários livros sobre o batismo do Espírito Santo. E comecei a ler os livros. E dentre eles eu li um que me chamou a atenção. E que chacoalhou os meus conceitos. Tocou na minha mente. Ele mexeu comigo. Ele chamava O Batismo do Espírito Santo. Escrito por Dennis Smith. Para minha surpresa, depois de mais ou menos 1 ano que eu tinha lido, a Casa Publicadora Brasileira lançou esse livro em português. Quantos já leram esse livro? Quero ver. O Batismo do Espírito Santo. E eu comecei a entender por que era importante saber sobre o batismo do Espírito Santo. Por exemplo, eu queria perguntar para vocês, qual é a diferença entre o batismo do Espírito Santo e a chuva temporã? Qual é a diferença? Qual a diferença entre o batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia?
Qual é a diferença? Ou quais são as semelhanças? Quando vai ser derramado a chuva serôdia? Quando vai ser derramada a chuva temporã? Quando? Ou quando foi? Quando a chuva temporã parou de cair? Tudo isso é Espírito Santo. Como eu faço para receber o batismo do Espírito Santo? Quando eu recebo o batismo do Espírito Santo? Quando? Será que é alguma coisa que eu tenho que renovar ou não? E qual é a importância disso para a minha vida? E eu, de todas essas perguntas, só vou responder uma. Esse é um assunto de vida ou de morte na época na qual nós vivemos. Por quê? Porque Ezequiel está dizendo assim: se você não tem o batismo do Espírito Santo, você é cadáver. Se você não sabe se você recebeu ou não, você é cadáver. Ou você pode ser osso seco, ou você pode ser esqueleto. Depende do estágio do cristianismo que você estiver. Mas se não tem o batismo do Espírito Santo, se o Espírito Santo não está aí, se ele não move você, e se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não passa de cadáver espiritual. Não tem força, não tem poder, não tem nada que mova você. Você pode ser movido por um monte de conhecimento, por um monte de regra, você pode ser movido pelas doutrinas da igreja, pelo manual da igreja, mas tem que ter aí dentro o Espírito Santo, que é o que dá significado a tudo. O Senhor Jesus foi gerado no Espírito. Quando ele foi batizado na água, e logo em seguida o Espírito Santo desceu sobre ele, foi batizado no Espírito também. O Senhor Jesus renovava cada dia o seu batismo no Espírito Santo, nas madrugadas. E eu queria dizer um negócio para você. Daqui 15 dias, pastor Dennis Smith vai estar aqui, fazendo uma semana de oração para nós, nessa igreja. Uma semana toda. Ele começa a pregar aqui, daqui 15 dias, e faz a semana toda. Desde que eu vim para cá, eu venho conversando com ele para tentar trazê-lo para cá. E ele vai estar aqui, pregando para nós durante uma semana. Não é para nós que ele vai pregar. Ele vai pregar para toda Curitiba. Só que toda Curitiba tem que saber. Se você não falar, não vão saber. Nossos irmãos pentecostais gostariam muito de ouvir esse assunto, você não acha? Não acha? Conhece alguns? Fala para eles. A igreja adventista vai estar pregando sobre o batismo do Espírito Santo. Só que eu tenho que terminar a minha história. Eu li o livro e comecei a avisar para a minha equipe: eu vou começar a pregar sobre o Espírito Santo. Vamos fazer música dos Arautos do Rei sobre o Espírito Santo e tal, que eu vou pregar sobre o Espírito Santo. O segundo livro que eu fui ler do pastor Dennis Smith era Batismo do Espírito Santo e Reforma Alimentar. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu vi que o meu corpo não estava preparado para receber o batismo do Espírito Santo. E o pior que isso, eu cheguei à conclusão de que eu era totalmente impotente para mudar os meus hábitos. Totalmente impotente. Para mudar de vida. Eu odiava exercício. Eu gostava muito de comer certas coisas das quais eu não me livrava. Eu não conseguia ter horários. Eu não conseguia ter disciplina, eu não conseguia gostar das coisas que eu tinha que gostar, vivia arrumando desculpas e brincadeiras para não mudar nada. E eu parei de repente de estudar o assunto do batismo do Espírito Santo. Parei. Sabe por que eu parei? Eu parei porque eu era impotente diante dos meus pecados. Eu era impotente diante daquilo que eu mais gostava e do que eu priorizava na minha vida. Então eu me tornei totalmente impotente e parei. Sabe o que eu fiz? Uma vez eu estava dando estudo para um líder religioso de uma outra igreja. Ele me pediu estudo. E ele disse assim, no primeiro estudo ele disse: vamos parar de estudar. Eu disse: por quê? É porque a gente é responsável pelo que a gente conhece. E eu não quero ser responsável por mais nada. Então eu não quero conhecer, por isso nós vamos parar. Você já deu estudo para alguém alguma vez que disse assim: vamos parar de estudar agora aqui e depois a gente continua? Sabe por que eu não estou preparado para mudar tanto de vida assim? Pois eu fui essa própria pessoa. Eu já tinha visto um monte de gente fazer isso comigo e eu fiz essa mesma coisa.
Parei de estudar assunto porque eu era impotente diante daquele assunto. E aí o tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No fundo do meu coração tinha um desejo de sair da minha escravidão, de sair do meu cativeiro. Tinha um desejo no fundo da minha alma de me libertar, de conseguir viver uma vida espiritual. Tinha um desejo de conseguir saber orar, de conseguir saber ler a Bíblia, de conseguir me entregar para Deus, lançar sobre Ele a minha ansiedade, tirar de mim essa depressão espiritual. Só tinha o desejo, mas eu não conseguia. Eu já tinha pedido um monte de vezes. E finalmente, depois de 5 anos, Deus foi lá e me chacoalhou, e me estremeceu. Um dia eu estava no trabalho, e uma pessoa veio oferecer os serviços dela para o Está Escrito. Eu olhei o trabalho dele e logo tive um monte de ideias e pensei, puxa, vai ser bom esse trabalho. Eu quero o seu trabalho, vamos marcar uma reunião. Marcamos uma reunião para ele apresentar o projeto para mim. E no meio da reunião eu percebi que eu estava diante de uma pessoa diferente. Ele era quem? Ele era ninguém. Ele não era um pastor, ele não era um líder religioso. Ele era um João Ninguém. Pessoa comum, simples. Inteligente, simples. Eu o havia conhecido há uns 5 anos atrás, mas ele não tinha nada de atrativo para eu ser amigo dele. Nós éramos conhecidos. Mas agora estava diferente. E no meio da nossa conversa eu senti um poder especial que vinha dele. Eu comecei a falar para ele, eu digo, mas você está diferente, o que está acontecendo com você? A gente sente que alguma coisa mudou na sua vida. Ele disse, Deus tem me chamado e eu tenho atendido o convite dele. Tenho entregue minha vida nas mãos de Deus. E Deus começou a realizar coisas que eu nunca pensei que Ele pudesse realizar na minha vida. Como, por exemplo, eu perguntei para ele. Ele disse, eu vou te contar uma coisa. Há um tempinho atrás, eu estava chegando em casa, parei o carro na frente do apartamento, e tinha um carro na frente do meu. Esse outro carro estava na frente do portão de entrada. Parei o carro atrás dele, tinha um homem sentado nesse carro. Saí do meu carro, entrei, e quando a porta do elevador estava fechando, a porta dava de frente para a rua e o carro dele estava estacionado na rua. Quando a porta estava fechando, Deus tocou no meu coração profundamente, porque eu olhava para aquele homem, e era como Deus dizendo para mim, vai e fala com esse homem. Eu segurei a porta do elevador, saí, e pensei, vou falar o que com ele? E na mesma hora veio, lê a Bíblia. Não é você que vai falar, sou eu que vou falar. Entrei no meu carro de novo, peguei minha Bíblia que estava lá dentro, orei para Deus, abri a Bíblia, li, e quando eu terminei de ler, eu digo, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu leia para ele? Eu vou ler. Saí do meu carro, bati na janela, ele estava conversando no celular ainda, bati na janelinha, ele fez o sinal para eu esperar, eu aguardei um pouco, dali a pouco ele desligou o celular, abriu a janela, uma frestinha, disse, pois não, e eu disse para ele, eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor aceita? Dá a volta aí. Destravou a porta, eu dei a volta, sentei do lado dele no banco, do carona. Eu disse, bem, na verdade não sou eu que vou falar a mensagem de Deus para o senhor, está aqui na Bíblia, eu só quero ler esse texto da Bíblia. Li o texto da Bíblia para o homem, quando eu acabei de ler, ele estava abalado, chorando, e disse assim, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu acabei de sair de casa, estou abandonando minha esposa, o meu lar, estou acabando com tudo. É definitivo. E sabe, eu só atendi o Senhor porque eu estava aqui no celular falando com a minha mãe, contando para ela e desabafando, porque ela é a pessoa com quem eu tenho para falar. E de repente o Senhor bateu na janela e eu disse, mãe, eu vou ter que desligar porque tem um cara aqui querendo falar comigo, está batendo na janela, não sei nem quem é. E a minha mãe disse assim, filho, atende esse homem, porque ele tem uma mensagem de Deus para te dar. Em resumo, ele voltou para a família, e a família toda está na igreja hoje. Quando eu vi aquela história, eu pensei, meu Deus, eu só vi isso acontecer no livro de Atos. Eu só vi isso naquela época.
Como é que pode ter um Deus que seja tão direto e que se comunique assim com alguém? Como? Hoje? Então, eu me lembrei da promessa do Espírito, do batismo do Espírito, do poder que não vem de mim, mas que vem de Deus. Eu não consegui segurar minhas lágrimas, e olha que eu não sou nada emotivo. Eu olhei para aquele camarada e disse: por misericórdia, me ensina a orar, porque eu não sei orar. Me ensina a ler a Bíblia, porque eu não sei ler a Bíblia. Me ensina a ter comunhão com Deus, porque eu não sei ter comunhão com Deus. Eu não sei. E a partir daquele dia, o irmão João Ninguém começou a me ensinar todas essas coisas. E eu comecei a viver a coisa mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida. Você gostaria de aprender isso? Gostaria? Logo que eu cheguei aqui, eu fiz uma série de quartas-feiras ensinando a ter comunhão com Deus, ensinando a orar, ensinando a ler a Bíblia, uma série de quartas-feiras. Mas você vai vir nessa semana, vai assistir a semana do pastor Dennis Smith, vai trazer seus amigos, e depois nós vamos começar a chacoalhar as nossas bases. Você vai começar a deixar Deus chacoalhar. Sabe esse barulho? Um som, um ruído, o vento. E de repente o Espírito sendo soprado dentro de você. E sabe, queridos, quando eu fui chamado para a Igreja Central de Curitiba, eu pensei de novo: agora sim, Deus está me chamando para realizar a obra que Ele queria realizar. Porque a obra que Deus queria realizar não é através de mim, mas Deus quer realizar a obra em mim. É essa obra que Deus quer realizar dentro de mim, não é através de mim. Porque se Ele não realizar a obra dentro de mim, não tem como realizar através de mim. E eu vim para cá, para essa igreja, para Deus realizar essa obra dentro de mim. E para que Ele possa realizar em você também, e nós demos as mãos, e nos unamos, e nos humilhemos uns para os outros, e nos amemos, e nos perdoemos. E eu não posso esperar outra coisa de Deus, eu não oro por outra coisa para o Senhor, a não ser por isso. Eu não peço outra coisa ao Senhor, a não ser isso. E esse ano, queridos, o ano passado, a gente chega e administra o que já estava. Esse ano é um ano diferente. Nós estamos começando, mas eu não quero saber se o culto está mais bonito, se ele está no melhor horário, se a ordem do culto está boa. Eu não quero saber essas coisas. Elas vão se ajeitar, elas não são a mais importante. Mas eu quero saber de uma coisa. Eu quero saber se a sua vida espiritual está melhorando. Sabe, você que está aí, bem no cantinho, em cima, na galeria. Você que está aqui embaixo, no outro canto aqui. Você que senta perto do barulhão da nossa entrada ali. Eu quero saber se Deus está mexendo, tocando a sua vida. Você jovem que canta no coral. Você criança, que daqui a pouquinho vai para a sua sala. Porque a promessa de Deus diz que as crianças, os jovens, os velhos profetizariam, teriam sonhos e visões. Eu estou aqui para ver Deus fazer isso na minha vida e na sua vida também. Agora você percebeu o que Ezequiel diz? Ezequiel diz assim: e eles formaram um exército sobremodo numeroso. Lembra que nós não somos um navio transatlântico? Lembra que nós não somos um cruzeiro? Nós somos um porta-aviões. Nós somos um navio cruzador, um navio de guerra. E aqui dentro nós somos exército. No exército, a gente não tem hora para acordar, acorda logo de madrugada. No exército, a gente não fica esperando os nossos desejos serem satisfeitos. No exército, a gente não fica esperando as coisas acontecerem, a gente faz acontecer. No exército, todo mundo veste o uniforme do seu exército e luta por esse exército. E Deus precisa desse exército hoje. Deus precisa de um exército na comunhão. Deus precisa de um exército nos cultos. Deus precisa de um exército
amando ao próximo e se comprometendo com ele, sabendo quem está sentado do seu lado. Deus precisa de um exército servindo ao mundo, pregando o evangelho, matando a fome, a sede espiritual e carnal das pessoas. É disso que Deus precisa. Deus precisa de um exército comprometido com o seu bolso também. Porque é terrível estar numa igreja com 2.300 membros, onde menos de 500 são dizimistas. O Senhor Deus deseja um compromisso com você, um compromisso de verdade. Para isso Ele quer que você se aliste no exército dEle. Hoje eu preciso terminar com um apelo diferente. Sabe, quando a gente foi começar a série O Clamor da Meia-Noite, nós vamos começar a segunda parte daqui a pouco. Eu fiz um sermão assim, motivei as pessoas e chamei para de tarde. 500 voluntários apareceram. Depois de um mês, tinha 200, que foram os que continuaram até o fim. E eu quero que você pense muito, eu não quero que você seja movido por emoção agora. Pensa muito antes de fazer isso. Você está vendo esses livros aqui na frente? Nós temos duas coisas para fazer com esses livros. São duas coisas. Você vai receber agora das mãos dos nossos diáconos um papelzinho. Você vai fazer duplas, porque nós precisamos entregar, não esses, nós temos um monte de livro além desses aqui, nos arredores da nossa igreja. E nós vamos fazer duplas aqui. Você vai escolher alguém para ser dupla com você. Você vai dar para nós o nome. Eles vão distribuir agora. Pode distribuir, por favor.